Estamos aqui no Estúdio Podcast, no estúdio inovador do projeto Plataforma Urbana Digital do Viradouro, projeto público gratuito de fomento à educação, à tecnologia e cultura. Projeto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, produzindo o episódio Mulheres em Cena. Gente, estou muito emocionada, é o nosso primeiro episódio do Estúdio Podcast, ainda em fase final de implantação da nossa unidade. Estou aqui com convidadas maravilhosas, mulheres que estão em cena no universo do empreendedorismo. Para conduzir esse primeiro episódio, convidamos Gabriela Anastácia, jornalista, mãe, empreendedora, palestrante, fundadora do Papo de Empreendedora e da agência Gamark Comunicação. Após a maternidade, Gabriela idealizou o Papo de Empreendedora, um movimento de impacto social para facilitar a autonomia financeira para mulheres. É um prazer imenso, Gabriela, te receber aqui no nosso podcast. O prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui no pod com essas mulheres fantásticas. A gente vai papear muito hoje. Além da Gabriela, estou com uma outra mulher poderosíssima, maravilhosa, aqui de São Gonçalo, Letícia da Hora. É um prazer receber essa publicitária, mãe atípica, liderança comunitária e ativista social. Cria da Balança, do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, Letícia é fundadora e diretora da OSC Mulheres da Parada, organização que luta pela igualdade racial, equidade de gênero e realiza programas de promoção de segurança alimentar, justiça ambiental e direitos econômicos. Também é idealizadora do projeto Mercadinho Solidário MP, Donas da Parada e Donas da Agro. Prazer, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa aqui com mulheres tão potentes e maravilhosas igual vocês. Ainda no nosso time de convidadas maravilhosas e poderosíssimas, recebemos também Liana Dáfrica, niteroiense multifacetada, consultora de moda, estilista, figurinista, vendedora e militante. Graduada em Design de Moda pela Universidade Cândido Mendes, possui pós-graduação em Figurino de Artes Cênicas pela Universidade Veiga de Almeida. Sua trajetória no varejo de moda, onde desempenhou papéis que incluem vendedora, assistente de estilo, gerente de produto e especialista em visual merchandising, conferiu a Liana uma bagagem valiosa e experiência inestimável. Liana, é um prazer te receber. Olha, eu vou falar como eu falo sempre. Salve, salve, rainhas. Que honra estar participando desse putz. Que honra, gente. Muito bem-vinda, gente. O nosso espaço, o nosso estúdio é um espaço inovador e especial, criado para toda a nossa população, gente. Esse episódio é muito especial para a gente, em celebração ao dia 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latina e Caribenha. E no Brasil, a partir de 2014, a data também celebra Teresa de Benguela, líder quilombola que lutou contra a escravização de pessoas africanas e seus descendentes. Então, hoje a gente está fazendo um bate-papo sobre desafios do empreendedorismo negro feminino para essas mulheres negras empreendedoras, poderosíssimas e que estão em cena. Ai, que honra, que delícia estar com vocês aqui conversando. E é engraçado que a gente vai falar sobre um tema que nos atravessa o tempo todo, né? Normalmente, quando a gente começa a refletir sobre aquelas primeiras mulheres que empreenderam, a gente sempre olha para trás, né? Para quem veio antes de nós, né? Nossas mães cuidadoras, todas as nossas ancestrais. E é muito fundamental essa conversa de hoje para que a gente possa falar e fazer com que outras mulheres ouçam que essa é uma realidade muito comum e que sim, elas são empreendedoras independente do estilo de negócio dela. Ela pode ser uma autônoma, ela pode ser uma empreendedora já com MEI, com ME, mas ela tem que se entender desse cenário como uma mulher que lá é a fomentadora de um negócio e principalmente que está aí movimentando uma economia local. Já vou começar aqui fazendo uma pergunta para vocês e eu quero ouvir primeiro a Letícia. Lê, me conta um pouquinho como que foi, né, o início de tudo aí da Mulheres da Parada, quais foram os principais desafios que você enfrentou nessa jornada? Nossa, são muitos desafios, muitas conquistas também, né? Mas a Mulheres da Parada, ela surgiu num momento de pandemia, né? Então esse foi o maior desafio. O risco de morte, a gente sabe que a maioria das pessoas que morreram foram pessoas de favelas, pessoas negras, e de fome.
né? Eu costumo dizer sempre que a fome ela chegou primeiro do que o risco de contaminação do Covid-19. Na época eu morava no Sacramento, com a unidade em São Gonçalo. Do centro de São Gonçalo para o Sacramento é 1 hora. As pessoas achavam que a contaminação pelo vírus ela não ia chegar lá. Ah, não, isso é coisa de rico, que não sei o quê, a gente não viajou, a gente teve contato com gringo nenhum, enfim. Mas a questão da fome, ela chegou logo, né, com as medidas de isolamento. Você imagina uma mulher que ela é empreendedora, né? Ela ganha pela diária dela, se vendeu, ganhou, se não vendeu, não ganhou. Então a fome, ela chegou rápido. Aí com esse cenário, né, a gente começou a se organizar e aí surgiu Mulheres da Parada. Nós organizamos para conseguir alimentos para aquelas pessoas que estavam nessa situação. E você, Liana, conta um pouquinho sobre o seu começo. Olha, empreender, né? A Liana Dávila começa a empreender, geralmente sempre se diz que é a partir de uma dor. Eu costumo dizer que não foi pela dor, foi pela questão de social mesmo. Vocês sabem que empreendedorismo ele é inserção da pessoa na sociedade. Muitas pessoas, na maioria das vezes, elas já empreendem, mas não são formalizadas. Então, um grande problema na nossa sociedade é a falta de formalização. Eu venho do varejo, como você bem disse, então não era falta de ferramenta no fazer. A minha grande questão é que eu não me via no varejo, né? Hoje a gente sabe que o varejo ele é branco e a mão que trabalha no varejo é preta. Então eu já tinha uma formação, já tinha uma pós-graduação e eu chego nesse mercado empreendedor a fim de mudar a realidade da sociedade. Das vinhas do meu entorno. E, na verdade, embora não branco, eles tinham meio que o engessamento de se conhecerem, de se pertencerem a essa sociedade. Então, eu digo muito que, parabéns, CEO da Liana Dávila, eu gosto muito desses termos europeu, né? Eu gosto muito da nossa brasilidade, né? Nós somos mulheres pretas que fazemos. A Liana Dávila ela tem esse contexto de trazer pertencimento, identidade e resgate de matriz brasileira. E antes de eu ser, a minha avó já era uma empreendedora, minha mãe já foi uma empreendedora, só que elas não tinham estudo. E, infelizmente, isso conta muito. Quando a gente começa a empreender, se você não se formaliza, você não se torna plural. E você tocou um ponto bem importante. Acho que a Letícia passou por esse desafio também, que é a partir do momento que se é formalizado, né, você tem lá o seu negócio já estruturado, formalizado, a dificuldade de conseguir, às vezes, aporte financeiro para fazer a manutenção daquele negócio, seja ele um negócio social, seja ele empreendedorismo tradicional. A gente tem uma pesquisa hoje no país, Potência Preta, que fala que 60% das pessoas negras, elas têm dificuldade de conseguir investimento. Ou seja, às vezes você consegue se formalizar, você saiu de autônomo, se formalizou, foi para o MEI, mudou de categoria para ME, e aí chega naquela fase do negócio que você não consegue investimento, você quer crescer, escalar, mas não consegue, porque você não tem dinheiro. Então, fala um pouquinho, eu queria ouvir de vocês, né, as experiências aí para driblar essa situação e o que vocês podem também estar levando de insights, né, de sugestões para as nossas ouvintes. Bem, vou dar um start aqui, parênteses. A Liana Dávila, dentro da gestão financeira, acho que já nasce, né? É muito interessante dizer que quando a gente vai começar a empreender, você não começa do zero. Você começa com alguma reserva, né? Mas como muitos começam, não foi meu formato, não tinha um sócio investidor, foi comigo mesmo. E a gestão financeira foi muito importante para mim, que eu logo busquei de me formalizar através de curso. E foi importante ter o Sebrae como esse parceiro mesmo, que veio a fim de dizer, é por esse caminho. Né? Que na maioria das vezes as pessoas começam uma longa trajetória sem antes saber o caminho. E a formalização com a troca do planejamento estratégico, missão, valor, isso vai te dando uma bagagem para você saber conduzir a história aqui da grana. Letícia, e você que tem um negócio social, como é que você encara as políticas públicas, né? São, de fato, elas agregam, você consegue ali dentro do seu negócio social ver resultados, né? Investimento. Investimento real a gente sabe que não tem, né? Sempre uma dificuldade, um desafio, né, para a gente se formalizar, para a gente ter acesso às políticas públicas de investimento e de repasse de recurso. Dificilmente chega na mulher preta, né, na empreendedora negra, né? Nós, enquanto organização, a gente é uma ONG, né, uma organização sem fins lucrativos, e a gente precisou se formalizar. Eu não tive grandes dificuldades porque um dos pontos fortes das Mulheres da Parada é a nossa articulação. A gente tem muitos parceiros, sabe? A gente é muito
articulado com a organização com a sociedade civil organizada em São Gonçalo e no Rio todo. E então, esse de uma mão ajuda a outra, uma ajuda a outra, a gente conseguiu algumas parcerias pro bom. E aí a gente conseguiu fazer toda a nossa formalização de forma gratuita. A gente já vem do terceiro setor desde 2009, então eu já tinha uma circulação nesses espaços, eu sabia da necessidade que tinha da gente se formalizar, então fui nesse caminho de formalizar e encontrei parceiros, né, para ajudar a gente nessa empreitada. Mas o que eu observo das empreendedoras que a gente acompanha, nós já formamos muitas empreendedoras, é que esse processo de formalização, ele é muito difícil. E primeira questão é essa, da pessoa se reconhecer enquanto empreendedora. Muitas delas não se reconhecem enquanto empreendedora. A Prefeitura de São Gonçalo uma vez falou que a maioria dos empreendedores de São Gonçalo formalizados são homens. Porque as mulheres que vendem doce, que costuram, que fazem alguma coisa, elas não se veem enquanto empreendedora. E aí a gente precisa romper com isso. Aí uma vez ela se reconhecendo como empreendedora, ela precisa entender dessa questão da formalização, porque também é uma forma dela se garantir direitos, né? Ao INSS, auxílio maternidade. E por outro lado, para essa empreendedorismo é da sobreviver. Porque a gente tocar, nós ainda temos essa realidade, né? Da base da mulher empreendedora, de empreender enquanto sobrevivência, para sustento e manutenção da própria fome. Sim, nem de comer mais tarde. Aí somos 52% de mulheres pretas empreendendo. Se nós não tivermos essa atenção para isso, porque a gente sabe que tem um âmbito governamental que poderia nos ajudar muito mais. Mas eles só podem fazer quando a gente entende que a gente é a maioria, massa. 52% é um número muito, muito grandioso. Só que, olha aí, digo nos gargalos, é importante dizer que é o seguinte, o homem sempre, no empreendedorismo, não consegue ganhar mais do que a mulher preta. Sim. Então, isso daí, já temos muito que mudar a equidade, raça e gênero ainda, muito. Sim, entra na questão da educação financeira, que a Liana falou. De ter educação financeira para o nosso povo é se organizar. A gente sabe se organizar, a gente lida com a economia há muitos anos, né? A gente consegue, com pouco, sustentar toda uma família. Mas quando a gente entra nessa perspectiva não só da sobrevivência, mas do empreender, aí é uma mudança de chave que a gente precisa trazer e trabalhar isso para que elas consigam se formalizar, se entender como empreendedora e por aí crescer economicamente. E aí é tudo uma questão de mentalidade também. Vocês trouxeram muito isso, né? O tempo todo. Por quê? A gente sabe, né, que as mulheres, por si só, já têm em sociedade aquela característica de serem as cuidadoras. A gente tem aí, a gente vive isso na pele. É estrutural, né? Estrutural. Ela já nasceu com essa, né, característica, essa coisa, você tem que cuidar do outro. E aí ela esquece de cuidar de si, do negócio. Ela sempre olha, o que eu posso fazer pelo outro, mas esquece de organizar, às vezes, a casa. E às vezes ela tem aquela mentalidade de a síndrome da impostora, ou seja, nossa, o que eu faço não é suficiente. Nossa, eu não posso ser uma empreendedora, uma empresária, porque eu sou o quê? Uma costureira, eu vendo comida. Pelo contrário, a gente precisa começar a conversar mais com essas mulheres, né, para mostrar para elas que a mentalidade, a partir do momento que elas se veem nesse cenário, que elas se veem, ela é o melhor. Elas projetam possíveis cenários, né, que às vezes é a realidade de não conseguir enxergar o futuro. Tipo assim, não consigo ver a frente. E espaços como esse, como o PUD, né, a gente tem aqui o espaço, ele é fundamental para que as mulheres venham ao espaço aqui e entendam que, olha, aqui é um equipamento que você não vai trazer o seu filho. Também é um espaço para você, né, Cris? Acho que precisam... Exatamente. Acho que é um dos nossos papéis, assim. E o Mulheres em Cena, na verdade, ele surge, né? Ele surge exatamente nesse ponto dos cursos, né? De formação empreendedora, não só de tecnologia, onde os professores eles percebiam que, após essas formações, precisava de uma vivência prática. E aí surge a ideia, né, da Feira de Mulheres Empreendedoras para dar todo esse suporte em forma de exercício, sabe? Tipo, pós-curso, as mulheres já entenderem como é uma precificação, como é fazer essa experiência prática, desde a arrumação da sua barraça até criar a sua identidade visual, a sua logomarca,
E dentro disso, ainda uma questão muito crucial, que eu até queria tocar aqui, de pensar também muito no autocuidado, porque aí ela fala, né, a Gabi traz uma coisa muito importante, que é essa questão das mulheres não se reconhecerem, né? E a gente percebeu, no Mulheres em Cena, a necessidade de criar esses tipos de iniciativas através dos cursos, de fortalecimento, sabe? De estar entre nós, mulheres, sobretudo mulheres pretas, e dividir as nossas experiências para que juntas a gente consiga entender que somos capazes, porque já fazemos isso sozinhas. Então, imagina juntas. Sim. Né? E eu trago uma coleção agora, né? Muito interessante, talvez esteja nessa pergunta, já estou antecipando, que é uma coleção chamada Âmago, né? Que é exatamente isso. Enquanto a gente não se vê, a gente não pertence. Então não é uma coleção para mim. Geralmente sempre a coleção tem um tino que é pra gente. Mas dessa vez a proposta foi mesmo fazer com que os clientes se vissem. E tem toda uma experiência com o espelho, porque ela não pode querer vestir uma roupa assim antes de se conhecer quem é ela, de onde ela veio, a origem. Isso é muito importante. Então, tem uma experiência sensorial e consultoria que eu estou gratificando essas mulheres, né? Eu fiz um lançamento no sábado, foi muito interessante. Elas falaram, nossa, como as roupas estão lindas, meu Deus, eu posso vestir? Claro. Então, a Liana Dafka, ela surge desse propósito mesmo de fazer com que as mulheres se pertençam, porque a gente, estruturalmente, a gente não foi ensinado a se amar. Primeiro é amar o outro, e nós, mulheres felizes, somos uma arma de revolução. Arma de revolução, arma de revolução. Porque se nós estivermos bem vestida, a gente domina tudo, porque é isso, né? Não fomos criadas para sermos seres pensantes. E aí, claro, Júlio das Pretas, olha como acude, olha o poder da acude, dando o poder de mulheres pretas que já se conhecem, olha a ponta que nós temos lá fora para impactar. Tem sobre isso, né? Essa questão da saúde mental também é muito importante, é uma coisa que a gente sempre traz nas nossas formações, né? Quando a gente chama uma mulher para fazer um curso de dança, uma confeitaria, um artesanato, que seja, a gente não está preocupada só na questão da geração de renda. E a gente entende que nós somos seres integrais, né? Não tem como separar a Letícia empreendedora, a Letícia mãe, a Letícia isso, aquilo, aquilo outro. Mas para essa mulher empreender, ela tem que estar bem possivelmente, né? Quem que está com saúde mental ok? A gente sempre traz essas questões, formações, encontros, grupos reflexivos, atendimento psicológico também para essas mulheres, para que elas estejam no nível de estima ok, para que elas se conheçam, para que elas estejam ok com a saúde mental. Porque o empreendedorismo, né, a gente busca sempre se fortalecer, estar em grupo, estar em rede, é uma coisa que a gente tem sempre trazendo também nas nossas formações, mas o empreendedorismo ele também é uma coisa muito sozinha, né? Eu faço, eu embalo, eu entrego. E se você não está bem, o seu negócio não vai estar bem. Rapaz, Cara, e a gente investe nesse temor da pandemia, gente, nossa. Já tinha essas questões, né? Sabe que nós mulheres temos muito essa questão da depressão, da ansiedade. Depois da pandemia, a gente viu que percebeu que isso aumentou mais ainda. É uma questão que todas as empreendedoras... Preta, né? Mulher preta, não. Preta, ela é maior. Sim, a gente traz isso sempre. Porque a gente sempre faz questão de abordar essas questões dentro do nosso curso para que elas saiam já mais fortalecidas, sabe? Porque isso é crucial para o desenvolvimento do negócio. É diferente do CLT, né? Que eu vou lá, faço meu trabalho deprimida, triste, enfim. Agora, no empreendedorismo, gente, como que tu vai empreender? É você para tudo. Coloque você em motivação. É a sobrecarga mental. E agora eu quero ouvir de vocês, né? A gente falou aqui da pandemia, que foi um momento muito delicado para todos, né? E aí, o que ela deixou de legado? A carga mental. E como é corte de gênero, e muito mais é corte de gênero e das mulheres negras também, questão racial. Sim. Agora me digam, o que vocês fazem aí no dia a dia para driblar essa carga mental? Gente, como que faz? É muito interessante quando você se conhece, né? E eu venho de família pretas, mulheres pretas que trabalham até morrer. E aí eu comecei a escrever sobre um projeto, disse que eu não queria morrer trabalhando. E é um projeto que é de chorar mesmo, ancestral, que eu vi minha mãe trabalhar a vida inteira, embora tenha um ganho, uma reserva. E eu falei, eu não quero fazer parte disso. E isso é muito adoecedor. Claro, tem todo um por detrás de mim, tem todo um corpo, né? Eu digo que é um corpo técnico que me ajuda. Eu tenho uma terapia. É você trabalhar, você empreender, mas você entender que se você só pode empreender da melhor qualidade se você tiver ajuda.
Então, tem um processo de ter um momento terapêutico, tem um processo de você entender o esporte, e tudo é o conjunto, é interligado. Você só pode entregar resultados se você estiver bem. Então, a Eliana da África Brasil é uma série de processos. Eu tinha uma loja em Ipanema, uma das calçadas mais caras do Rio de Janeiro, uma loja colaborativa, né, com 5 outros designers negros, e a gente quebra. Então, teve início, meio e fim. Início, meio e fim é difícil, às vezes, você sair daquele cenário. E a gente entregava, assim, excelência. E a pandemia, continuamos, era não inspirar mais. E é importante, eu digo muito isso nos meus cursos, nos meus palestras, é importante você dar 2 passos atrás, expirar, pegar fôlego e voltar. Eu não voltei no formato loja, mas aí eu voltei novamente com o MBA, gestão de negócio, pronta para saber o que eu queria entregar para o meu cliente. E aí, se é excelência, tem que ser excelência para ele e excelência para mim. Eu tenho que ter bem-estar, né? A coisa que a gente chama de qualidade de vida, gente. Tem qualidade de vida? Quando é? Mas é importante a gente colocar isso no papel. Temos que ter. Temos que saber nosso prolabore, quanto que é, nossa hora de descanso, quanto que vale a minha hora. E isso é muito bacana, que eu falo para mim hoje, de uma forma bem mais clara. Eu também troco com as minhas costureiras. Elas precisam ter qualidade. Não, você só vai me entregar se você puder. Não, se você está meio hoje, você não vai costurar. Porque é estrutural essa tristeza de estou mal, continuo trabalhando. Estou doente, não sei o que trabalhando. Não, mas a gente tem que saber o nosso limite parar. Eu sempre provoco lá no Papo Empreendedor as mulheres também sobre isso, né? E ela precisa trabalhar a inteligência emocional. E para trabalhar a inteligência emocional, vem do quê? De treinamento para ter consciência do que você falou agora. Acho que é uma questão estrutural, é como ela vai romper alguns ciclos, né? A questão do autoconhecimento. E aí, para autoconhecimento, tem muitas ferramentas. Tem terapia, pode ser um diário, algo que ela se sinta bem em colocar para fora. Porque a mulher negra, ela guarda muito, ela vai somatizando e depois aquilo vai adoecendo, vai ser repetido aonde? No corpo. Eu vou dizer que, tipo assim, eu li muitos Conceição Evaristo e muitas outras, né? Porque ela vem nesse quadro de dizer assim, a minha enquanto escrevivência foi remate. E, de fato, é verdade, né? Eu tinha um luto atrelado à minha pessoa e mais empreender, né? E essa questão do equipe, tem que ter uma pausa de você parar e entender assim, eu não posso ser meu equipe. Sim, eu preciso demandar funções, eu preciso aprender a dialogar, isso daqui não dá. Então, todos os outros precisam estar muito claros. E escrever isso no papel transforma muito. Eu sou da rainha das escritas. Eu sempre do bonde das escritas. Eu acho que eu vivo bom estar com mulheres presas que nos ajudam a avançar. Eu acho que a terapia me ajuda muito. Mas uma coisa também que eu passei a entender que eu não vou dar conta de tudo. Das dores do mundo, eu nem preciso, inclusive, né? Então, vamos triar aí essas demandas todas que estão vindo, essas cargas todas. Será que é tudo para mim? Ou vamos dividir aqui os direitos essa questão aqui? Vamos dar conta do país? Porque é isso. A notícia é finita e a gente não vai dar conta de tudo. A gente nem pode restaurar, priorizar o descanso. Eu trabalho de segunda a sexta. Marcar alguma coisa sábado comigo, gente. E tem que ter muito propósito muito grande e tal pra eu ir, porque priorizo meu sábado, meu domingo, a minha noite de sono bem dormida. É isso, porque senão a gente não aguenta. E a gente está tocando aqui no assunto, né, de empreender, e aí até baseado no projeto, né, de Gabriela, que é empreendedora e ser mãe. Então, como é para vocês, até queria que a Gabriela falasse um pouquinho mais sobre isso, como é ser empreendedora e ser mãe, e conseguir dar conta disso tudo sem desistir. Eu não queria agora, é empreendedora familiar, né? Na verdade, assim, eu fui empreendedora antes de ser mãe, né? O empreender da minha chegou em 2013 e a maternidade em 2016. E eu brinco que o Papo é o meu terceiro filho. E a Anaí, até então, era uma workaholic antes da maternidade. Então, eu trabalhava muito, tinha prazer, realização naquilo. Eu fazia porque eu gostava. Eu acabava de levar para outro estado. Como eu trabalhei com a área de cultura e impacto social, são áreas que me dão prazer, né? Mas com a maternidade, eu precisei o quê? Pausar. E isso foi muito difícil. Parar. Só que aí foi quando surgiu o Papo, que eu comecei a fazer relatos ali, né, no perfil do Instagram, de coisas que me afligiam, e aí vieram depoimentos de mulheres que falaram mesmo. Eu também sinto isso.
E acabou que se tornou esse coletivo, né? E hoje é um movimento de impacto social para mulheres. A gente apoia todas, né? Mas principalmente nós que somos mães. Por conta disso, empreender já é solitário, mas a gente é mãe. E boa parte das mulheres que empreendem e são mães solo, né? Mães solteiras. Então, assim, é um grande desafio. Tanto que, de fato, todos os nossos encontros são encontros onde a mulher pode levar a criança, vai ter um espaço para a criança ali brincar, fazer atividades, e a mãe está ali aprendendo. E hoje, eu digo isso, né? Enfim, eu sou uma mulher, um ser humano muito melhor onde meu filho nasceu. Uma empreendedora muito melhor porque meu filho nasceu, depois que meu filho nasceu. E eu aprendi a descansar. Eu sou de uma família de mulheres, todas mães solteiras. Eu sou a única que tem um meu ciclo. Estou casada já. Perdi a conta, acho que 17 anos. Uma família estruturada. Eu falei, cara, eu quero descansar, eu mereço. Eu trabalho muito, então eu preciso, né? E aí também viver a consciência de eu mereço, mas eu preciso fazer o quê? Crescer a minha empresa. E aí vem a maturidade para entender que eu preciso de ajuda. Eu descobri, após da maturidade, eu tinha que aprender a pedir ajuda. E é isso que eu venho fazendo a cada dia, porque senão eu já adoeci. Chegou um momento que meu filho está com 1, 2 anos, não me lembro agora, mas eu adoeci muito de ficar fraca e não conseguia levantar da cama. Por quê? Foi só somatizando. Uma hora se revelou e eu caí. Então, hoje em dia, acho que a maior lição que eu tiro é descansar. O mais difícil que seja, no meu caso, eu sou uma pessoa muito ativa, mas às vezes eu falo assim, não, vou ficar deitado no sofá fazendo nada. Porque o ócio é criativo. Eu vou querer esse gancho, eu não sou mãe, né? Eu optei pela minha vida, eu sempre tive supervisão merchandising e marketing, então eu sempre trabalhava aqui em outros estados, em outros países, e minha mãe sempre foi muito severa com a questão de ter sido mãe solo de 3. Ela sempre disse, se tiver, não vai ser para jogar fora. Então, isso ficou muito mentalizado dentro de mim. E eu entendi que eu teria filho de coração, sobrinhos. Mas eu aprendi muito tardiamente a saber ter repouso, descanso. Nesse último mestrado que eu fiz, né? E eu tinha uma carga de escrita muito grande, né? E eu estava num tema, antes da pandemia, veio a pandemia, me mudou, orientadora, mudou tudo, e mais na ponta do empreendedorismo, né? Costura, corte, vender e tudo mais. E lembrando dessa prospecção, eu estava com um novo, eu tinha uma loja na frente da rua, né, na rua mais movimentada do Rio de Janeiro. De repente, eu estava estou no ateliê no 13º andar. Então, você tem todo um trabalho com marketing, você tem reunião com marketing, conversa, com tudo, porque é ali, a empreendedora que não pode parar. E um dia, uma orientadora minha falou para mim assim, qual é a hora que você para? Quando anoitece, é a hora de dormir. Aquilo ficou muito marcado para mim. E é isso, de entender o seu tempo, a pausa. Estudo, sim, estudar é legal, agrega, a gente cresce, mas a gente precisa entender a sobrecarga, sabe? Mesmo não sendo mãe, tem a sobrecarga, cuidar da família, cuidar de tudo, e tudo para muita coisa. Tem que escolher, né, o que você vai priorizar. Escolha suas batalhas. Sim, eu tenho aprendido, sabe? Eu também sou dessa vibe. Eu gosto do meu trabalho, eu amo o que eu faço, eu me realizo naquilo. Tem propósito, né? Tem um impacto. Mas eu não gosto de só trabalhar. Eu sou mãe, né? Tenho filho que é autista, eu sou mãe atípica, tenho meu enteado de 12 anos que eu cuido desde 3 anos de idade. E o Levi tá me cobrando muito, sabe? Que é a minha presença, que é estar comigo, que é que eu bote pra dormir. Então não posso me livrar disso, sabe? E aí tô entendendo, sabe? A parar. Não, o Levi fala, não quero que a mamãe vai trabalhar e desliga o computador, sabe? Então, assim, não dá. Eu preciso, né, ter esse convívio. Não dá pra só trabalhar, a gente precisa viver. E aí também tem essa questão, né, quando a gente começou falando sobre isso, sobre o investimento, né, o recurso chegar. E acaba que nós, mulheres pretas, não estamos em estado de recursos. Eu tenho uma equipe mega reduzida, sabe? A equipe maravilhosa, minha equipe é 10. Só que falta gente para trabalhar, a gente não tem como dar conta disso. Então acaba que eu vou fazendo umas coisas, e a gente tem que lidar com isso. Mas é importante o descanso, é importante você se organizar, ter uma boa gestão do tempo, fazer uma terapia, para a gente conseguir ter o equilíbrio dessas coisas. Eu tenho um projeto, né, em andamento, ele já foi executado em algumas periferias, e fiquei muito feliz de poder fazer isso dentro da minha sociedade, da minha comunidade, que é Niterói, levar estrutura mesmo de geração de renda com a costura.
as jovens, né, meninas jovens que engravidam e acabam sendo... O mercado não consegue oportunizá-los, porque quem fica com as crianças? E elas não têm esse letramento ou a ideologia de pensar o seguinte: a roda da vida continua, né? Então, pensar que a costura está acabando, né? A gente não tem mais matriarcas fazendo, bem, o nome do projeto é Iamba, e é sobre matriarcado negro, para que ele não acabe, e entender que costura é uma profissão. Quantas e quantas avós, quantas e quantas tias nós tivemos de costurar nossas roupas lindas, nossas roupas, porque a gente, hoje é mais fácil, você pode, é possível, com um cartão comprar uma roupa parcelada, mas quantas e quantas de nós não tivemos tias que costuram as roupas pra gente? Inclusive, essa formação hoje para as plataformas, né, urbanas digitais, é crucial. Para isso, nós temos os laboratórios makers, que já possuem... Já quero conhecer. que já possuem, né, as bordadeiras, as cortadoras a laser. E uma das coisas também que a gente percebe, assim, claramente, é como você vai trabalhar a questão dos cursos e da geração de renda, de dar possibilidades para que essas pessoas consigam fazer essa roda girar. Porque é o que acontece às vezes, né? Então, acho que queria até que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. A importância das formações para o empreendedorismo, sobretudo das mulheres negras, mas, assim, as dificuldades que às vezes se tem, né? Se atravessa, porque aí você forma e aí essas pessoas, como elas continuam? Vocês entendem que sim, até isso com elas, né? Como a gente ainda precisa, né, de recursos, de apoiadores que comprem essas iniciativas, que apoiem os nossos projetos, porque a gente forma os alunos e aí cadê esses aparatos, né, Fernanda? Eu vou dar um start, assim, que é exatamente desde o início, quando eu escrevi esse projeto, eu falei, bem, é triste não poder fazer início, meio e fim, porque quando é edital, você tem tempo para executar, né, e depois você cria todo um aparato ali, alguns ficam contrato, você encaminha para outros lugares, e pelo menos faça esse movimento, acho muito esse movimento de encaminhar, mas eu sei que não é a realidade aí dos demais cursos, né, eu entendo que tem que ter início, meio e fim, não pode ser um curso de 3 meses, 3 meses você não consegue formar cidadãos pensantes ou cidadãos criativos. O curso lá, entendeu? Eu vou falar instituição, ele tem um determinado tempo, mas os nossos cursos precisam mesmo de pegar no colo, tem que ter a troca mais afetiva, o afeto tem que estar dentro. Não pode ser só o dinheiro pelo dinheiro. Né? Início, meio e fim seria um primórdio, acompanhamento e encaminhamento dessas mulheres, dessas jovens, né? Ou dizer que acaba que o público mais novo não vem e acaba vindo as pessoas da idade mais avançada, né? Vamos dizer, a terceira idade, porque quer fazer uma movimentação de dinheiro em casa. É triste pensar, quando a gente for pensar esses cursos, não é possível ser no horário da tarde. Ou precisa ser pensar no horário da noite, essa jovem que tem alguém para deixar essa criança em casa, ou pensar num lugar e trazer a criança para estar fazendo esse curso com a mãe. Eu vejo muito essa despercepção das instituições. E aí, enquanto mulher preta, na escrita do edital, a gente não consegue fazer tudo. Não consegue. Entendeu? O dinheiro não acompanha. Eu acho que é uma verba muito pequena ainda. É algo a se pensar, uma verba muito pequena. Eu agradeço, Niterói, hoje já está no movimento de pensar os editais. A gente esteve muito parado nesse movimento aí. E tá bom. Sou fruto de edital. Então, eu aprendo muito. Cada edital praticado, eu aprendo também, ganho mais bagagem. E aí, uma jornada que às vezes é insuficiente, porque você tem a maior força de vontade, tem toda uma estrutura, tem mentoria, você pensa a longo prazo, mas chega lá na ponta, quando lá não vê que aquilo tá, tipo assim, não estou conseguindo viver disso ainda, né? Não tem investimento, frustra, aí vem sempre, né, aquela síndrome da impostura, aquilo, nossa. Sentimento de que sou incapaz, não posso, não consigo, não, porque ela não tem esse investimento. A gente está vindo numa leva aí, né, de cursos. Nos últimos, a gente conseguiu dar um investimento de semente para essas mulheres. E esse último, a gente vai conseguir dar um investimento de R$7 mil. Assim,
Poxa, legal. Bastante. Dos outros a gente conseguiu dar 1.200. Mesmo que seja 1.200, gente, já dá um risco. Nossa, não sabe. Já dá para comprar uma batedeira, já dá para comprar o teu material de junho, dá para fazer uma campanha de divulgação no Instagram que seja montar o seu portfólio. Então a gente precisa de ter mais editais, mais políticas públicas, né, que façam o dinheiro chegar nessas organizações geridas por mulheres negras que estão na ponta, sabe, de base. E tá tendo uma favela de atriz, a gente vê muito, né, organizações grandes, né, lá, que ganha muito e entrega pouco. Eu acho que nós poderíamos pensar o seguinte, deixa aí já no bote. Funcionários, estamos no sistema político, é bom a gente pensar que é importante saber, assim, precisamos estar aliado. As universidades, sim, é importante para a universidade estar alinhada com os cursos técnicos, estar alinhada com as escolas de samba. Eles são o maior propagador de verba da estrutura, né? Entendeu? É o carnaval do mundo. Então, pensar, tem espaço para todos os caminhos. Se a gente pensa o carnaval como um movimento cultural, eu acho que é um dos maiores. Então, é pensar a parceria com as escolas de samba todas, né? Esse é um caminho, é um viés, inserição desses jovens, dessas jovens, e de tudo. É a tracista, é a costureira, é a camareira, é o garçom, tudo está inserido nesse propósito maravilhoso de 7 dias, né? 5 dias, nosso carnaval. Então, a gente podia pensar muito ter esses editais, mas ele está linkado para encaminhar esses profissionais que estão lá em cima para essas caminhadas que fazem girar o dinheiro. Cara, eu tenho muito essa percepção. Sobre, ela falou, né, de trazer as crianças pro projeto. Nossa, é meu sonho. Poder ir, a gente não tem como levar criança. Nosso espaço é pequeno. A gente tem uma equipe reduzida. Precisaria de monitores para estarem olhando essas crianças, né, na beira da rua. Qualquer coisa já tá rua. Enfim, vai ser ótimo. Né, se a gente conseguisse dar essa estrutura para essas mulheres, a gente não consegue. Uma coisa assim que eu fico, poxa, seria tão bom, mas a gente não consegue, infelizmente. Não vai poder trazer seu filho, vai ter que se organizar, vai ter que... Mas é complicado, é uma coisa que a gente como mãe, né, a gente sabe. Eu tenho uma rede de apoio que consegue a criança está com uma febrinha, tá, minha mãe vai cuidar maravilhosamente bem, o pai também. Mas a gente sabe que muitas não têm. Eu tenho costureiras, eu tenho uma costureira, minha mãe é típica, então eu tenho pensado assim, o que eu posso fazer para melhorar a vida dessa mãe que trabalha comigo e que precisa se sentir viva, pertencida dessa sociedade, porque aí as crianças param de dificuldade, às vezes, de não ter uma boa relação com o pai, então, em poucos que tem pais, né, até presentes, e como é que eu faço com essa mãe, para ela no final da semana, do mês, como é que ela faz um cabelo, ela precisa se sentir viva, então eu tenho pensado essa relação mas que trabalham comigo. E aí, como que eu faço com essa mãe que já tem mais 60 e não pensa beleza, não pensa tal? Como é que eu posso orientar alguma coisa? Então, eu estou começando a trabalhar com bonificações, sabe, para elas. E é o que eu quero trazer para a vida, porque eu acho que é importante a gente pensar o caminho delas, não é só ficar querendo que o outro de faça. Você tem que fazer a menor parcela para que eles se provoquem, cresça, né? Então, muito legal. A gente também combina a sua formação. Uma aula que é sobre sexualidade, uma sexóloga, é maravilhoso também, sabe? Pra ter isso. Porque faz parte, gente. Eu ouvi isso. Nossa dimensão. Existem mulheres que não conhecem o corpo. Sim. Esses dias eu fui pagar a minha costureira, né? E aí ela era aquele boa e tinha uma urgência que eu precisava pro lançamento. E aí, ao final, né? Você vê que é muito bacana de pensar. O caminho dessas mulheres é honestidade. Quando você tem uma equipe coesa, gostosa. Não é uma equipe grande, ainda não tenho uma equipe grande, mas eu vou chegar lá. E aí eu falei para ela depois ter mais mesmo. Propositadamente. Ela falou assim, você depositou a mais. Eu falei, então, isso daqui foi pela minha urgência. É para uma unha, é para um cigarrinho. Eu queria que ela não fumasse. Quem sou eu para dizer para essa pessoa que esse único lazer dela é fumar esse cara? Então, assim, trazendo o prazer dessas mulheres, elas precisam se olhar e falar assim, eu sou importante. E se eu gosto de me sentir importante, elas têm que gostar também. São pequenas fazeres que fazem a diferença pra gente. Nosso papo hoje está riquíssimo, né? Eu vou feliz a gente conversar. Já vamos aí para os nossos encaminhamentos finais. Já tá ficaria aqui.
Ficar aqui com vocês, assim, a tarde inteira, né? Comente mais físico. E o mais importante, né? A gente saiu daqui com muitas reflexões e muitas provocações também. Acho que esse é o mais importante para quem não nos ouvir. Também pode participar, pode comentar e deixar suas perguntas, né? Depois a Cris vai chegar até nós. Eu vou pedir só para as meninas agora, né? A gente fazer uma última rodada, né, Cris? Cada um vai deixar suas redes sociais. Isso, como que a nossa audiência consegue achá-las? Letícia, Liana, Gabriela, essas mulheres maravilhosas que estão em cena aqui no empreendedorismo. Eu sou facinha de achar, gente. Arroba Liana Dafka Modas, lá no Instagram, no Linktree. No WhatsApp, é tudo linkado, bom da tecnologia, que todo mundo acha todo mundo. E qualquer coisa a gente troca cartãozinho aqui, daqui a pouco o cartãozinho vai ser obsoleto. Vamos ou não? Ele quer As mulheres tecnológicas. É muito bom a gente fazer porque ama, né? Com a terminologia ancestral que não me é permitida. A Liana Dafka hoje ela ainda não está fora do país, mas ela já está assim, despontando em alguns estados. A gente já está pensando uma expansão futuramente, os estados, São Paulo, Belo Horizonte, Bahia. E eu acho que é isso, esse é o caminho. Pensar pequeno e crescer, porque nos disseram que a gente não chegaria nem para a estatística, nós nem estaríamos aqui, né, no podcast das Pretas, mas para a estatística feliz, nós estamos aqui resistindo e crescendo. Gratidão por estar aqui hoje. E empreendendo com propósito. É isso daí. E missão, e valores. Eu também sou facinha, gente. Muito fácil. @Mulheres da Parada em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn também. Então, só botar lá, @Mulheres da Parada, que você encontra a gente, conhece todas as nossas iniciativas e também podem apoiar aí quem quiser. E já quer trocar com as Mulheres da Parada, para fazer alguém no momento. O rosto bonito, vai arrumar que pouco Costura criativa. Tem a Venham ocupar o nosso laboratório Maker, a nossa plataforma Maker está disponível para vocês e para todas que estão nos ouvindo. Está aí por aqui. Eu adorei esse papo, né? Quem quiser encontrar é o Papo de Empreendedora Oficial, todas as redes sociais, né? Instagram, TikTok, também no streaming de áudio, né? Tem o podcast do Papo de Empreendedor. Já convido a galera a ouvir. A nossa estrutura não é tão moderna. Eu adorei aqui o Mulheres em Cena, essa estrutura maravilhosa. Eu gravo meu podcast no home office, fiquei aqui encantada. Parabéns, equipe. Venham para o nosso podcast. Estaria. Pode agendar. Onde que eu agendo? Presença aqui, todos os movimentos que tivemos, não só o mês de julho, mas o mês de novembro, né? Eu acho que isso, eu sempre propago isso, que nós, mulheres pretas, não podemos ser visibilizadas somente em julho ou novembro. Só coisa aí, 360 dias do ano, nos oportunize, juntem mais, porque a gente junta, nós somos inimigas, nós somos revolução. Isso aí. Então, em nome de toda a equipe aqui da plataforma, eu agradeço estar com vocês. Passaria horas e horas aqui. A equipe da plataforma Urbana Digital de Viradouro agradece vocês estarem em nosso primeiro episódio do podcast Mulheres em Cena. Esse projeto piloto. Agradecemos a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói por proporcionar, né, esse espaço para todos. Então, está aberto. Já convido vocês para vir gravar o podcast de vocês. E é isso. Foi um prazer recebê-las. Gratidão, mulheres. Estamos revolucionárias, que a gente não esqueça, com todas as nossas demandas, com todo o nosso cansaço, a gente lembra que nós somos de revolução mesmo dessa sociedade e precisamos e requeremos nosso registro, nossa reparação. Isso aí.